Erro número 5. Estamos acabando. Lacerei toda a bochecha do paciente na região retromolar. Sim, eu fiz isso. Sim, eu fiz isso com a broca Zecria. Sim, eu fiz isso com a broca Zecria sem afastador. É, difícil, né, gente? Economizei na incisão, olha lá. Economizei na incisão, gastei em sutura, né? Que é o pacote da pessoa panguã, pessoa que não pensa. Poxa, gente, é muito mais fácil você fazer sutura de bordos regulares. Para de economizar a incisão. Ah, doutora, eu vou fazer uma extração de raiz residual. Abre o tecido, mano. Você não sabe onde está a raiz. Abre, você tem que enxergar dente e osso. Na hora que você enxergar dente e osso, você vai conseguir fazer a cirurgia com tranquilidade. Ah, mas eu vou fazer uma incisão gigante. Faz 5 pontos. Mas é melhor 5 do que 20 com tecido lacerado. Você fica ali cutucando, afastando o tecido, vai rasgando tudo. E vai rasgando de forma irregular, né? Vai rasgando tudo de um jeito que não dá pra costurar depois. E mesmo que você costure, fique pontos de necrose, né? Ai, teve um cara que falou assim, ai, como é triste alguém falar costure. Gente, suture, tá? Não tem problema nenhum. Mesmo que você suture, vai ficar ali pontos em que você não vai ter irrigação daquela região e vai criar pontos de necrose. Vai ser um tecido mais lacerado, é um tecido que tem mais mediadores de inflamação. Sendo assim, ele é mais inflamado, ele dói mais, ele sangra mais, ele é mais difícil de controlar. Os 5 sinais cardeais da inflamação que podem levar à perda da função. Trismos, dores de garganta, ouvido. Então, essas coisas normalmente acontecem porque a gente resolveu não fazer uma incisão de retalho. Não, pra quê? Né? Vamos fazer essa cirurgia sem isso. Né? Aí você se lasca, sempre se lasca. Então faz, não pensa, precisa, não está enxergando dente, incisão de retalho, faz o retalho bonitinho, a regularização dos bordos, tudo bonitinho, porque na hora de você suturar tá tudo regular, é muito mais fácil, vai ser menos pontos, a cicatrização vai ser melhor, menos mediadores de inflamação, como eu falei, tudo vai ser melhor. Por não ter afastado o adequado, a broca pegou no tecido e lacerou na região de retromolar. Espelho não foi feito para afastar bochecha. O que foi feito para afastar bochecha, afastar tecido, é afastador. Não é à toa que o nome é afastador. Se fosse assim, o espelho não chamava espelho, ele se chamava afastador. Certo? Mais uma coisa chamada afastador vai ser o quê? Vai fazer odontodissecção? Não. Algo que vai ser chamado de afastador, ele vai afastar. Então você tem que usar o afastador, não o espelho. Certo? Pressionou demais o tecido. O que aconteceu? Outra coisa também, às vezes você faz o retalho, mas você faz o retalho muito pequeno. E aí você tem que pressionar a região ali do retalho e puxar para você conseguir enxergar. Não, gente, se você está tendo que fazer força, o tecido está escorregando, é porque você não fez incisão de alívio. Faça uma incisão de alívio, descolhe mais o tecido ao ponto de você não precisar ficar fazendo força, é só você acomodar o tecido para você poder fazer o procedimento. Por quê? Quando você pressiona aquela região ali do tecido, você pode criar um ponto de isquemia e esse ponto de isquemia virar um ponto de necrose, porque o tecido para de ter irrigação naquele local. Entendeu? Então é muito importante você buscar fazer as incisões de forma adequada. É muito importante. Pressionou demais o tecido, acabou tendo pontos de necrose, pós-operatório horrível. Às vezes você faz uma cirurgia linda, você faz aquela odontodissecção, você faz aquela... Gostaram da odontodissecção, né? Você faz aquela odontodissecção, você faz aquela osteotomia maneira. E aí depois você vai fazer o que? A luxação. Aí você faz a luxação, o dente faz puff, ele pula. E aí você vai dar sutura, o tecido tá todo lacerado, porque você não fez incisão direito, lacerou o tecido, a broca pegou no tecido. E aí o paciente tem um pós-operatório péssimo. Você tirou o dente em 30 minutos, mas o paciente vai levar em torno de 20 dias para se recuperar da sua cirurgia. É triste. É triste. Você acha que ele vai querer fazer cirurgia com você de novo? Eu acho pouco provável. Entendeu? Então é nessa situação que a gente tem que tomar cuidado, tá? Eu estou falando para você coisas que aconteceram comigo. Tudo isso que eu estou falando para vocês, gente, eu não tirei da minha cabeça, né? Nem tirei dos livros, não, gente, é coisa que aconteceu no longo da Bianca,
tá? Que aconteceu nas minhas cirurgias, que aconteceu comigo, só que eu não tinha ninguém a recorrer, eu não tinha ninguém para me pedir ajuda, tá? Essa era a grande diferença. O paciente teve parestesia do nervo lingual. Sabe por que o paciente teve parestesia do nervo lingual? Na hora que você lacera o tecido ali naquela região do retromolar, normalmente ele lacera puxado para a lingual, né? Porque pegou a bochecha ali e puxa para a lingual. E a gente sabe que o nervo lingual ele passa em alturas variadas ali naquele tecido. Ele passa em alturas variadas. Nessa situação, né? Você pode romper o feixe nervoso ali naquele local. E o problema do nervo lingual é que dos nervos é o mais difícil de voltar, né? Por quê? Porque ele está solto no tecido. Os cotos têm dificuldade de encostar um no outro, porque está solto. É diferente do nervo alveolar inferior, que tem um canal para onde os cotos podem migrar e acabar regenerando ali naquele local, tá? Então é mais difícil, vai demorar um pouco mais para voltar, como demorou. Afastamento. Durante o último estágio, o afastador do Minnesota deve ser colocado para afastar e proteger o retalho criado, permitindo uma visualização do campo. Aqui, ó, como tá aqui, tá vendo, gente? Foi feito uma incisão nessa figura, tá? Eu peguei no livro, não é figura minha, mas você pode ver aqui que foi feita uma incisão que você apenas posiciona o Minnesota, você não precisa fazer força, você não precisa pressionar o tecido. Por quê? Porque essa incisão de alívio foi feita de forma adequada. Tá? Essa incisão de alívio aqui, onde eu estou passando a setinha, tá ok. Então ela dá o relaxamento necessário para você expor bem o tecido, expor bem a região. O afastador deve ser seguro pelo cirurgião de maneira delicada, com o intuito de afastar e não puxar o retalho. Tá? Mão delicada, gente. Mostrem que cirurgião não precisa ter mão bruta. Você pode ter mãozinha leve. Um fator importante que deve ser observado durante todo o procedimento é o contato do afastador com o tecido ósseo. Outra coisa que é fundamental, gente, quando vocês forem afastar, tenta pôr a ponta do seu Minnesota sempre apoiado em osso, não apoie em tecido. Se você apoiar em tecido, você vai arrumar pontos de isquemia e aí você pode ter pontos de necrose ali depois. Por quê? Porque o tecido deixa de ter irrigação, deixa de ter nutrição. Então, a ponta do Minnesota sempre tem que estar apoiada em osso, tá? Em osso. Já observamos cirurgias muito bem executadas, é o que eu falei, com pós-operatório péssimo devido ao afastador ter torcido e comprimido o tecido, né? O retalho, durante todo o procedimento. Você faz uma cirurgia linda, mas isquemiou o tecido, ferrou. Então, o que eu aprendi com essas lacerações, né? E ter que dá todo o meu talento na sutura. Se tá com dificuldade de afastar o tecido, faça uma incisão de alívio. Para de preguiça. Eu sei, dá preguicinha. Às vezes dá uma preguicinha, você fala, eu vou ter que fazer incisão de alívio, aí eu não quero. Mas faça, porque se você depois, quando você estiver na finalização da sua cirurgia, você vai perceber que os bordos mais regulares é muito mais fácil para suturar. É muito mais fácil do que se a sutura estiver toda assim, toda irregular. Tem lugar que às vezes você fala, meu Deus, onde eu vou dar o ponto aqui? Porque tá tão lacerado que eu não sei nem onde eu vou dar o ponto, entendeu? Então, é muito melhor fazer quando não tá lacerado, né? Então, faça incisão de alívio, faça um bom descolamento, que vai ser melhor para você, vai ser melhor para o paciente. Pode ter certeza. Quanto mais regular for a incisão, mais faça a sutura. Pum, é óbvio, né? É óbvio. Mas o óbvio tem que ser dito às vezes. Infelizmente. É assim mesmo, quando mais regular. E outra coisa, a cicatrização é mais regular, você tem menos mediadores de inflamação, como eu falei, né? Afinal, você não lacerou, você não rasgou o tecido, você incisionou. Foi um corte limpo. Esse corte limpo, a sutura também vai ser mais limpa. A cicatrização, a cooptação dos bordos vai ser mais regular. Então a cicatrização vai ser melhor. Afastar bem, né, para realizar a odontosecção, pois piores lacerações são com as brocas. Principalmente, gente, a Zecria ela é maravilhosa. Para você fazer odontosecção, achotomia, sinceramente eu não vejo broca melhor. Eu gosto muito dela, mas até você ter domínio com ela, tome cuidado. De repente é interessante você usá-la na baixa rotação, não na alta, porque na alta é muito rápido e aí você tem que ter bom domínio dela. É como um sabre de luz, né, dos Jedis. Primeiro, o Padawan, ele treina com sabre de luz, ele treina com sabres que não são de luz.
claro, né? Que é o sabre laser. Eles não treinam com sabre de luz, eles treinam com madeira, outras coisas, né? E depois ele vai ter um sabre de luz, só quando ele tem domínio da técnica. Aqui é a mesma coisa, se você tem dificuldade, faça com a baixa rotação, porque a baixa rotação você vai ter mais controle, né? Por ela fazer uma rotação numa velocidade mais baixa. Depois você vai para alta, sempre, claro, com muita irrigação. Tô com preguicinha, eu não quero. Mas na verdade, às vezes dá uma preguicinha, né? Não quero não vou não. Não vai não. Vai não? Aí depois não pode chorar. Não chore pelo leite derramado, né? Afastar bem ao realizar o dom de secção, pois piores lacerações são de brocas.